Olá, sábado de aleluia, dia entre a crucificação e morte de Jesus e a sua ressurreição no domingo. No dia de sábado, por ser o último dia da semana, o sétimo dia, era proibida pela lei judaica que alguém te fizesse alguma atividade, além das básicas, essenciais para a nossa vida, a alimentação, o cuidado com a saúde, mas era proibido para as pessoas saírem muito distante, mais do que 1 quilômetro. Então, após sepultarem Jesus naquele dia, os discípulos foram para casa e ficaram em casa durante todo o dia de sábado. E a gente poderia tentar se colocar no lugar deles. Você que já passou por uma situação de sepultar uma pessoa amada, sabe como é a agonia de voltar para casa. Quando a gente volta para casa após o sepultamento, existe um vazio, existe uma ausência. É um sentimento muito ruim. E possivelmente era isso que os discípulos de Jesus estavam vivendo. Angústia, medo, especialmente porque eles tinham dedicado a sua vida a Jesus. 3 anos caminhando com Jesus, 3 anos vendo milagres, vendo os ensinamentos, ouvindo Jesus, vendo coisas maravilhosas, e de repente eles estão sozinhos. É um dia triste, é um dia de vazio. Mas não deveria ter sido assim. Porque Jesus já havia avisado os seus discípulos do que iria acontecer. Os evangelhos estão cheios de relatos de Jesus reunindo os discípulos, dizendo: eu vou ser preso e vou morrer, mas vou ressuscitar no 3º dia. Por exemplo, o texto que nós lemos agora nesse momento, o texto de Mateus capítulo 17, diz assim: um dia os discípulos estavam reunidos na Galileia, e Jesus disse a eles: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele será ressuscitado. Se os discípulos tivessem prestado atenção no que Jesus disse, aquele sábado não seria de tristeza, mas seria um sábado de expectativa. Eles deveriam estar esperando o 3º dia, quando Jesus iria ressuscitar. Mas por que eles esqueceram? Creio que a principal razão é que eles não prestaram atenção no que Jesus disse. Eles estavam tão maravilhados com as obras de Jesus, com os milagres, com os discursos, com a multidão que se aglomerava, e esqueceram de prestar atenção naquilo que Jesus tinha dito. E se eles tivessem prestado atenção nas promessas, eles não teriam passado por tão grande agonia. A mesma coisa acontece com a gente. A razão das nossas preocupações, especialmente nós que somos cristãos, é o fato de ignorarmos as promessas de Deus. Como nós conhecemos Deus tão pouco e não damos atenção para o que Ele diz, nós ficamos em pânico muitas vezes. Sofremos, choramos, reclamamos e esquecemos das promessas. Eu tenho certeza, meus irmãos, que se nós dessemos um pouquinho de atenção a mais para Deus, se uma parte daquele tempo que nós dedicamos para o trabalho, para a festa, para o jogo, para o filme, para a internet, para os amigos, se nós separássemos uma parte desse tempo para estudar e meditar nas Escrituras, eu tenho certeza que nós teríamos uma vida muito mais feliz aqui nesse mundo, muito mais segura, porque nós teríamos compreensão daquilo que Deus promete para nós. Por mais difícil que seja a situação, por maior que seja a ausência, por maior que seja o vazio na nossa vida, nós temos a promessa de que não estamos sozinhos, de que Deus está conosco, e de que nós seremos vencedores, e que nem a morte pode nos destruir. Então o que nós precisamos nesse tempo que estamos vivendo, de tantas angústias, tantas preocupações que nós temos, nós devemos dedicar tempo para as Escrituras. E eu desafio você: comece a ler a Bíblia, comece a ler os Salmos, comece a ler os Evangelhos, comece a ler as cartas dos apóstolos, e você vai perceber, se você deixar o Espírito Santo agir em seu coração, você vai começar a ter sabedoria, ter entendimento, e aí você não vai ficar mais angustiado diante das preocupações. Problemas sempre haverão, meus irmãos,
Assim como a morte de Jesus era certa aqui nesse mundo, assim é certo também os problemas que nós vamos enfrentar. Mas assim como a morte era certa, mais certa ainda era a ressurreição. E assim como os problemas existem, mais certo do que os nossos problemas é a vitória que Cristo garante para nós. Portanto, se você está angustiado, se você está triste, se você está preocupado, volte para as Escrituras e Deus consolará o seu coração. E aquele Cristo que ressuscitou vai dar vida para você. Confia nele, espera nele, ouve ele, presta atenção nele e o mais ele fará. Nós oramos. Bondoso Deus e Pai, que falaste a nós pela Tua palavra, nós te pedimos perdão porque muitas vezes ignoramos o que Tu nos ensinas e olhamos apenas para o mundo e para os nossos problemas. Ensina-nos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, a olharmos para Ti e confiarmos na Tua palavra e no Teu amor. Esteja conosco nesse dia, especialmente com as pessoas que estão doentes, aqueles que estão passando por necessidade e sofrendo. Abençoa todas as pessoas que estão envolvidas na saúde, cuidando dos doentes, proteja para que eles possam ter força para enfrentar essa pandemia. Abençoa os nossos governantes, abençoa cada um de nós. Esteja conosco nessa noite, Senhor, consolando o nosso coração, nos dando a certeza da vitória em Cristo Jesus, nosso Salvador. Em nome dele nós te agradecemos e pedimos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e um abraço no fundo do seu coração e que Cristo esteja na sua vida hoje e sempre e que você possa sempre ter a certeza que em Cristo nós somos mais que vencedores. Um abraço.